Irmãos. Amém. Amém. Amém, irmão Júlio. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra do Senhor hoje, na leitura da Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Glória a Jesus. Marcos, capítulo 10. Glória a Deus. Se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos, e a guia do Espírito Santo. Que se vai se falar sobre divórcio. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a muitos outra vez se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhe: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo-lhe, disse: pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão dois uma carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Até aqui, irmãos. Vamos, glória a Deus. Aqui, queridos, nós vejamos aqui no livro de Marcos, no primeiro verso aqui, quando o Senhor Jesus, ele se levantando-se dali, ele foi para uns termos da Judéia, provavelmente ali no Cafarnaum, que era além do Jordão, e a multidão, outra vez, ele se reunia com essa multidão. E qual era a missão de Jesus? Aqui está bem claro que ele tornou a ensiná-los. Veja, irmãos, como é importante o ensinamento de Jesus. Jesus ensinava, um mestre, além de ser salvador, ele também era um mestre capacitado por Deus para ensinar as pessoas. E como ele já tinha isso por costume. Então, irmãos, você viu como é importante nós aprendermos os ensinamentos de Jesus Cristo? Ele ensinou a nós. Então, vejamos aqui, irmãos, glória ao Senhor, que já no verso 2, nós vamos encontrar aqui os fariseus chegando também. Os fariseus, vocês sabem que eram os doutores da lei, conhecedores, né, do Antigo Testamento. Então, eles também chegaram ali, foi se aproximando, e fizeram uma pergunta para o nosso Senhor Jesus, numa forma de tentar o Senhor. Sabe, os fariseus não queriam aprender, mas estavam tentando procurar um jeito de como acusar o nosso Senhor Jesus. Então, ele chegou ali e fez essa pergunta, tentando Cristo: é lícito o homem repudiar sua mulher? Irmãos, vamos entender aqui, que poucos sabem, o repúdio, irmão, é quando uma pessoa rejeita, recusa outra pessoa. Isso é um repúdio, tá? Então, às vezes, o casal, o marido repudiar a mulher, ele rejeita a mulher, não quer mais dormir com ela, não quer ficar mais com a sua esposa,
e recusa ela. Isso chama-se repúdio, não é mais viver junto, não está mais em comunhão junto, né? Depois eu vou explicar muitos fatores sobre esses assuntos. Mas vejamos bem. Então, quando chegou nesse verso aqui, irmão, esses fariseus, eles tinham escolas. Na verdade, eles tinham as suas escolas. Pode ver que o apóstolo Paulo, ele foi criado ao pé de Gamaliel. E o Gamaliel, mandou ele para uma escola, né? E ali ele aprendeu muito. Salvo erro, fariseu, ele era fariseu. Então, ele teve aulas, né? Essas escolas, enfim. Vejamos aqui, irmãos, que aqui nessa passagem, que o propósito desse fariseus era pôr Jesus em prova, provar, né? Colocar em prova. Nós podemos ver isso depois, eu mostro para vocês nos versos, né? E nós vemos aqui que ele estava olhando se o Senhor Jesus, como ia responder. Eles esperavam até que Jesus respondesse como João Batista também fez, né? João Batista, ele falou com Herodes, e ali ele sofreu uma pena, né? Que foi degolar o seu pescoço, ele foi preso, depois acabou sendo degolado o pescoço dele. Então, os fariseus também estavam esperando que Jesus desse uma resposta, tal como fez João Batista, irmãos. E assim também sofresse o mesmo destino que João Batista, que fosse morto, né? Isso nós podemos ver no capítulo 6 de Marcos. Vamos dar uma olhada ali, no capítulo 6 de Marcos, versículo 16. Olha o que diz aqui, ó. Olha, aqui foi a punição, claro, né, de João. Olha, Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, o qual eu degolei. Olha, Herodes falou que ele tinha degolado, né, e ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João, encerrá-lo, amarrou no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. E nós vemos aqui que João Batista repreendeu Herodes, dizendo que não era lícito ele casar-se com Herodia porque ela tinha marido. Era exatamente, ela seria cunhada de Herodes, porque era do seu irmão, era mulher do seu irmão. E vocês viram, né, que eles queriam casar, era pecado, mas ele era o rei, né? Ele colocou, então, prendeu João Batista e a Herodias, então, ela quis a cabeça dele num prato. E vejamos aqui na palavra de Deus, irmãos, voltando aqui em Lucas, no capítulo 10, nós vejamos aqui que esses fariseus, irmãos, olha como eles eram astutos, conhecedores da palavra de Deus, da Bíblia do Antigo Testamento, né? Eles estavam tentando Jesus arrumar uma forma como Jesus responderia para que eles pudessem acusar e matar o Senhor Jesus. Mas, irmãos, vejam o capítulo 3, o verso 3, olha qual é a resposta de Jesus. Mas ele, respondendo, disse: que vos mandou Moisés? Então, Jesus, ele dava a resposta perguntando. Então, a resposta de Jesus era perguntando. Do jeito que eles perguntavam para Jesus, o Senhor Jesus também perguntou para eles, né? E eles, então, irmãos, os fariseus, eles responderam com base que está escrito ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 24. Vamos dar uma lida ali, irmãos? Lembra que eu falei para vocês que os fariseus, eles estudavam, estavam eles tinham aqui o Velho Testamento. Vamos ver em Deuteronômio, no capítulo 24. Foi com essa base que eles responderam para o Senhor Jesus. Olha o que diz aqui, ó.
Nós vamos ler só do 1 ao 4, tá? Diz assim, ó. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, ele dará a sua mão e despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo de sua casa, for se casar com outro homem, e esse também a desprezar e lhe fizer uma carta de repúdio, e lhe der em sua mão, e se despedir da sua casa, e se o certo esse último homem que a tomou por si, por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada. Pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus lhe dá por herança. Então vejamos, irmãos, aqui nessa passagem, que o homem aqui, irmãos, ele casava com uma mulher, então às vezes achava uma parte dela indecente, às vezes, irmão, era coisa tão fútil naquele tempo, irmão. O homem, ele procurava até defeito, vou dizer assim, tá? Quando a mulher envelhecesse mais, já não agradava mais, ou ela não sabia fazer um alimento, era coisas assim, sabe, bem complicado. E assim dava a carta do repúdio. E o segundo que casava também achava alguma coisa e desprezava. Então as mulheres sofreram muito naquela época, irmãos. E assim, se esse segundo marido morre, tem que voltar para o primeiro. Mas como aqui tem a lei dizendo que o marido que a despediu o primeiro não poderá, então, casar-se com ela também. Não vai poder, senão contamina. Então veja, irmãos, foi através disto aqui que os fariseus responderam para Jesus. Eles se basearam, ele vai dar a resposta aqui para Jesus, né? Quando Jesus fez a pergunta, eles disseram: Moisés permitiu escrever a carta do divórcio e repudiar. Essa era a resposta dos fariseus, no capítulo 10, versículo 4. Jesus fez a pergunta: o que vos mandou Moisés? De imediato, eles disseram assim: Moisés permitiu escrever a carta do divórcio e repudiar. Tá vendo? Foi Moisés. Eles disseram bem claro sobre esse assunto. Bom, então, nós vemos aqui, irmãos, que foi baseado, eles responderam baseado em Deuteronômio, no capítulo 24, de 1 a 4, como eu já li para vocês. Mas essas passagens, irmão, não ordena o divórcio, né? Ela somente está reconhecendo aqui, no caso, que protege os direitos da mulher e proíbe que o marido volte a casar com a primeira esposa se tivesse casado com uma outra, que for o caso dessa mulher. Se ela casa com a outra, então essa lei proíbe que o primeiro volte a casar de novo, né? Você imagina? O primeiro manda embora, repudia, quer dizer, ela é até humilhada, e depois queria voltar. Então, veja que tem uma proteção aqui também, né? Glória a Deus. Mas, irmãos, mais uma vez, esses fariseus aqui, que estavam falando com Jesus, estavam fazendo uma péssima interpretação das Escrituras, irmãos. E então Jesus volta a dizer para ele, e vai responder no versículo 5, dizendo assim, ó, aqui que diz assim, ó, pela dureza do vosso corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Que é a dureza do coração? Uma pessoa que não aceita, irmão, coração duro, como pedra, não deixa penetrar os ensinamentos. Então, que ele fez isso. A dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Moisés escreveu esse mandamento. Porém, agora Jesus vai dizer, ó, porém, desde o princípio da criação, Deus fez o macho e fêmea. Isso nós podemos ver, irmão, quando Jesus falou assim, no livro de Gênesis, no capítulo 1, salve o erro, verso 27,
Diz assim, bem claro, olha. Glória a Deus. Olha, e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus, e criou o homem e mulher, os criou, macho e fêmea. Então veja, irmãos, o casamento é entre homem e mulher. Isso aqui é o início de uma criação que foi o Deus Todo-Poderoso. Ô, Ele irmão fez Júlia, essa confirmação que o senhor leu agora é em que livro? Gênesis, capítulo 1, versículos 27. É Deus isso? abençoe. Deus abençoe, irmão. Amém, filha. Então vejamos, irmãos, aqui, né? Louvado seja Deus, nós vejamos aqui que Deus fez bem claro que, eu vou repetir aqui, ó. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, quer dizer, macho e fêmea os criou. Irmãos, é o casamento, a união é entre homem e mulher. Isso é dado por Deus e não muda. Os que estão mudando são a própria concupiscência da carne, as ideologia. Mas o Senhor fez tudo perfeito. E quem anda em Cristo anda na perfeição. Quem anda com Jesus anda na perfeição. Porque o próprio Cristo está ensinando, não é verdade? É Cristo, o Filho de Deus, que está ensinando. Então, amados, nós vejamos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aqui nesse versículo 5 e 6. Então, quando eu falei para vocês sobre a expressão da dureza de coração, né, irmão? São pessoas que, para as coisas de Deus, eles fecham o coração. E queria só voltar um pouquinho nessa dureza de coração para explicar uma coisa para vocês. Observa isso, irmão. Toda vez que nós vamos falar de Deus e de Jesus para algumas pessoas, elas têm um coração tão duro que ela rejeita de imediato. Às vezes, alguma coisa que relaciona o nome de Deus, as pessoas até mudam, muitos mudam de estações, mudam de coisa, porque não quer, é uma rejeição mesmo. Essa é a dureza do coração que existe mesmo nas verdades de Deus. Então, Moisés, foi por isso que Moisés permitiu o divórcio como concessão, né, da dureza do coração desse povo. Irmãos, aqui na Bíblia não vai estar assim escrito, mas vocês meditem uma coisa, né? Nós vamos falar o que está na Bíblia, mas olha, por que Moisés colocou isso? Olha, como o homem, ele casava com a mulher e tinha que viver até a morte, que a morte separa, e o homem, às vezes, não existia essa carta de repúdio antes, então como que ele fazia com as mulheres? Muitos deles judiavam dela até chegar à beira da morte, às vezes até matava, judiando, repudiando, emocionalmente destruindo a vida de uma mulher. Então, Moisés acaba concedendo uma situação dessa aqui, olha, que protege até do sofrimento, né, irmãos? Isso não é diferente nos dias de hoje, não, hein, irmãos? Você não tem vários homens aí que machuca a mulher, bate mulher, tem muitos maridos que batem mulher, machuca a mulher, né? É lógico que também existe mulheres que batem marido, com certeza tem de um lado e de um outro lado, mas eu acredito que o homem tem até um pouco mais, um índice maior, e ele judia da mulher. Então, realmente não é fácil. Você vê, aí hoje nós temos as leis que protegem a mulher, não é verdade? Mas mesmo assim o índice é muito grande de judiar as mulheres, maltratarem as esposas, faz das esposas às vezes como objeto. Então, irmãos, veja que situação que vem vindo desde aquele tempo. Mas o Senhor Jesus, ele disse que não foi assim, tá? Ele está dizendo assim, que no versículo 6, ele está dizendo que desde o princípio da criação de Deus fez o macho e fêmea. E nós lemos aqui no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27. Então, o que Deus fez está feito, irmãos. Quem obedece a Deus segue o que o Senhor ensinou, não é verdade? Agora, olha o que ele vai dizer aqui.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor Jesus, ele estabeleceu que o casamento é entre homem e mulher, macho e fêmea. Então, se, irmão, alguém falar, não, mas... Não, irmão, foi Jesus Cristo que estabeleceu, Deus estabeleceu lá no passado, e Jesus está dizendo, porém, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Então, o casamento reconhecido diante do Deus Todo-Poderoso e de seu próprio Filho, Jesus Cristo, é um casamento entre um homem e uma mulher. Porque ali existe uma procriação, tá? A união dos corpos cria uma nova vida. Olha que amor lindo que Deus deu a nós. Dar-nos o poder, sim, através de um ato de sexual, né, entre marido e mulher, porque fora do casamento é pecado, mas dentro do casamento, aí vem a procriação, pois você acaba gerando uma outra alma, os casados, né, o pai e mãe, Deus dá a graça de gerar uma outra alma. E assim vem uma criança, mais uma alma vivente, enfim, é a procriação. Então, Jesus estabeleceu o casamento desta forma. É entre homem e mulher. Fora isso, não é do Senhor Jesus e não é do nosso Deus. A união entre homem e homem, mulher e mulher, não é de Deus isso. Não é do Senhor. Pois está bem claro ali em Gênesis capítulo 1, versículo 27, e Jesus está aqui mostrando no versículo 6 de Marcos, Lucas também, Mateus capítulo 19, também se fala muito mais claro que Marcos aqui, tá bom? Então, o casamento é entre homem e mulher. Pronto, isso aí é bíblico e louvado seja Deus. Vamos lá, irmãos. Agora aqui, irmãos, nós vamos aqui nesse versículo 7. Jesus falou assim, ó, por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Irmãos, vamos falar o que é um casamento, tá bom? Irmãos, quando um moço e uma moça casam, tá? Eles estão em união, o corpo vai se unir, vão dormir junto e vai ter uma relação sexual junto. Podemos falar claramente, porque é assim que já está nos dias de hoje, não é verdade? Então, quando ele tem essa relação sexual, ali, diante de Deus, é a consumação de um casamento, porque houve uma união. O corpo se uniu, entendeu? Foi feito um corpo diante de Deus. Por isso que nós que somos casados, quando o marido olha para a sua esposa, ele está vendo o corpo dele ali, e quando a esposa olha para o seu marido, ela vê o corpo dela ali também. É unido diante de Deus, um só espírito, um só corpo, a união. E daí vem a procriação de seus filhos e é criado a família, não é verdade? Então, irmãos, o adultério, a fornicação, a prostituição, o que é isso? É quando a pessoa faz uma união de corpo com uma outra pessoa e não é casado. A prostituição é isso. Mas quando se tem uma relação sexual, a primeira vez com alguém, ele uniu o corpo, ou ela uniu o corpo com aquela pessoa. Olha que situação. Então, amado, nós temos que ser muito, andar na luz da palavra de Deus, tá bem? Glória ao nome do Senhor Jesus. As pessoas que o Senhor já tem chamado, louvado seja Deus, está perdoado os pecados, e nós temos que andar na santidade do Senhor através da luz da palavra de Deus. A misericórdia dele é grande, e aqui Jesus está deixando bem claro que agora os dois corpos, né? O homem deixa e vai a mãe e o pai. Você vê que isso aí quem falou também em Gênesis foi Adão, e está unido em um corpo só. E aqui no versículo 8 ele está dizendo aqui, ó, serão os dois uma carne, e assim já não são mais dois, mas uma carne. Na presença de Deus, uma carne só. Bom, no versículo 10, irmão, nós vemos que todos foram para casa. Jesus deu a resposta. Aqui nós estamos vendo, irmãos, que o Senhor Jesus, quando ele deu essa resposta aqui,
eu quero até falar com vocês aqui nessa passagem, né? Jesus deu uma resposta para eles e todo mundo foi embora. No versículo 10 está mostrando que eles foram para casa, né? E o discípulo tornou a fazer a mesma pergunta para o Senhor Jesus. E nós vemos aqui, irmãos, que depois nós vamos dar uma olhada aqui, que Jesus vai respondendo já no versículo 11, logo em seguida, Cristo vai responder. Então, vemos que Jesus, irmão, ele acabou enfatizando esse... glória ao nome do Senhor Jesus. Ele acabou, aleluia, enfatizando, né, que o casamento é uma prática que é estabelecida por Deus. Então, o casamento, irmãos, glória a Deus, ele é estabelecida por Deus, tá bom? Essa é a última declaração, assim, que Jesus deu, e nenhum homem o separa. Isso aí nós vamos ver, irmãos, eu acho que é até melhor nós vermos isso aqui, que tá escrito aqui, depois eu vou falar para vocês, e em Mateus está bem claro sobre esse assunto, tá? Então, o que Deus uniu, nenhum homem pode separar. Nenhum homem pode separar, tá? Agora, o que o Senhor Jesus está dizendo assim, está se dizendo referente ao marido, e não, tá bom? Que às vezes as pessoas ficam pensando numa ação, né? Numa corte judicial, tá bom? Numa corte judicial. Então, veja bem, quando o Senhor fala assim, o homem não separe, é o marido para não separar, não é a corte. Que às vezes muitos vão lá no fórum e quer o divórcio, e quem vai separar é o juiz. Na verdade, irmão, é a pessoa que está pedindo a separação. O início está na pessoa e não no juiz. O juiz vai fazer conforme a pessoa está lá pedindo, mas o início está na pessoa. Então, Jesus falou assim, portanto, que nenhum homem o separe. Então, não é para os homens fazer essa separação. Está referindo ao marido, né? Irmãos, vamos ver aqui, ó, ao versículo 11, ó. Jesus fala assim, ó, e Jesus vai dizer isso para os seus discípulos. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, também adultera. Então, o que Jesus está aqui dizendo sobre isso? Irmão, nós estamos vendo aqui, glória ao nome do Senhor, parecendo, né, irmão? Jesus aqui, ele não descarta, né, um tipo de um novo casamento. E alguém vai falar assim, mas pode existir um novo casamento? Irmão, vamos ver ali em Mateus, no capítulo 19, vamos voltar ali em Mateus, no capítulo 19, vamos dar uma olhada ali. Mateus capítulo 5 também, tá? Mas vamos ali em Mateus capítulo 19, para entender melhor. Porque aqui, Marcos, Mateus, ele vai mostrar mais, vai ser mais realista, né? Mateus aqui, ele dá mais detalhes do que Marcos. Então, vamos ver aqui no capítulo 19, versículo 9. Olha que diz assim, ó. Deixa eu ver aqui, o capítulo 19. Jesus diz assim, ó. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa, né, da prostituição, né, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Irmãos, se um casal, é por isso que aquele que Deus uniu, não separe o homem. Veja, está ali o casal unido. De repente, um é infiel com a sua esposa ou com o seu esposo, seja um dos cônjuges. Ele, ou ela, ou ele, sabe? Comete uma infidelidade e vai ter um relacionamento sexual com uma outra pessoa que não é do corpo dela, seria o seu marido, ou poderia ser vice-versa. Então, há uma quebra de aliança. Há um ferimento muito forte. Entendeu, meus amados? Então, diante disso, por isso que Jesus diz assim, bem claro, né? Eu vos digo, porém, que qualquer que casar com a repudiada, não sendo por causa da prostituição, causa do pecado, né? Do casamento, do adultério, então, aquela pessoa que foi ofendida, ela torna-se livre, porque aquele que ofendeu
Irmão, o adultério é tão grave, mas tão grave, que destrói famílias, irmão. Destrói a parte ofendida, destrói os filhos, porque os filhos não sabem mais o que fazer, porque vai ter que sair de casa, um vai para uma casa, outro vai para outra. Os filhos ficam, né, à deriva, passa uns dias na casa de um, vai pegar um final de semana na casa do outro, e fora as divisões de bens e tantas coisas que vai envolvendo, mexe com os pais, os sogros, sogras, e assim vai mexendo com tudo, irmão, e principalmente com o nosso Deus, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o adultério é gravíssimo, é um pecado muito grave, ele tem uma dimensão muito forte de destruição, irmãos. Então, queridos, vamos andar na luz da palavra de Deus, vamos andar, vamos proteger-nos na palavra do Senhor, vamos manter a nossa fé com Jesus Cristo, sempre na misericórdia de Deus. Existem muitos casos de adultério, muitos casos que aconteceram na vida de muitas pessoas e devem estar muito preocupados. Irmãos, o que deve fazer? Já aconteceu, é consumado? Corre para a misericórdia de Jesus Cristo, vai para os pés do Senhor, peça perdão, reconstitui. Veja, o inimigo vai querer falar, você já não tem mais direito à vida eterna. Não, irmão, não é assim. A misericórdia de Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, dizendo, tá bem, que alguém pode pensar assim, então eu já vou para o inferno. Não, não é isso. Vamos dar uma olhada em primeiro do livro de primeiro epístola do apóstolo João. Vamos lá, bem no finalzinho da Bíblia, tem uma passagem aqui que é muito importante, porque Deus, ele não quer que nós pecamos e que caiamos nesses erros. Por isso que Jesus Cristo, o nosso Deus, irmãos, olha como Deus é maravilhoso. Por isso que nós temos ali o livro de Efésios, capítulo 6, sobre versículo 10, que diz assim, sobre a armadura de Deus. Diz que nós temos que nos fortalecer, né, no Senhor. Quer dizer, então nós temos que ser forte em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós temos que ser forte. Aí nós podemos resistir à astuta cilada do diabo. Adultério, tudo isso são ofertas de Satanás, são prazeres que traz para a carne e que traz, lógico, uma destruição. Então, quando o crente ele se fortalece no Senhor, ele vence todas as hostes espirituais da maldade. Entendeu? Agora, muitos não estão bem preparados para isso. Mas a palavra de Deus, Deus é cheio de misericórdia. Então, vamos aqui, irmãos, no livro de João. Olha o que diz aqui no primeiro capítulo de João. Glória a Deus. Deixa eu só achar aqui, irmão. Eu estou no Pedro aqui, perdão. Deixa eu achar, João. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Prestamos atenção. No capítulo 2, tá bom? Primeira Epístola Universal de João, no capítulo 2. Então, olha só. Alguém vai falar, poxa, então a minha vida acabou, cometi um erro desse aqui, acabou a minha vida? Não, não acabou. Sabe por quê? Porque Deus é cheio de misericórdia. Uma coisa que é importante que todos saibam, vocês sabem que a nossa vida, Deus conhece desde quando nós nascemos até o nosso fim desta terra e vamos estar na eternidade. Então, Deus não é onisciente? Ele conhece tudo, conhece. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, tá? Ele sabe o que vai acontecer no futuro? Sabe, tanto que Apocalipse está aqui revelado. Ele sabe tudo isso. Irmão, e ele não sabe quando uma pessoa vai cometer adultério? Você acha que Deus vai ficar surpreso? Não vai, porque ele sabe que vai acontecer isso. Judas, vamos falar de Judas. O Senhor Jesus falou que tinha um filho da perdição, certo? Por que o Judas era o filho da perdição? Porque Jesus muitas vezes relatou e ainda falou que era melhor que essa pessoa não cometesse esses erros, era melhor que ele não tivesse nascido, era melhor que ele colocasse, né, uma pedra no pescoço, atirasse no mar, para não acontecer isso.
Então, Jesus disse, outra vez, um de vós é o diabo. Irmãos, imagina os discípulos, 12 ali, e Jesus acusar que um deles é o diabo. É forte demais, né? Isso entristeceu os discípulos. Aí um perguntava para Jesus, sou eu, Senhor? Jesus não falava nada. Sou eu, Senhor. Os 11 passaram, sou eu, Senhor. Aí Judas também tinha que passar, né? Aí Judas falou, sou eu, Senhor. Aí Jesus fala, tu o disseste. E ainda Jesus declarou que ele era o diabo. E ele não se arrependeu, irmãos. Então você está vendo que é a pessoa que tem um coração dura, igual a de Judas, e Judas olhou para o dinheiro, ele queria o dinheiro, ele queria uma vida fácil. Então, o prazer do dinheiro daria condições dele comprar casa, terreno, como foi que aconteceu com aquelas moedas. Comprou um campo, né? Louvado seja Deus. E vejamos, então, que Judas perdeu a sua vida por causa do seu egoísmo, por causa que Judas, ele queria ter o dinheiro. Ele já estava isso no coração dele. Entendeu? Agora, irmãos, então para Deus não é surpresa que Judas fez aquilo. E para Jesus Cristo também não era. Jesus sabia que Judas ia fazer isso, mas Jesus não expulsou ele de lá. Entendeu? Então, irmãos, aqueles que cometeram tal pecado, o que o Senhor nos dá a graça de ajudar? Porque nós temos que ajudar. Entendeu, irmãos? Nós temos que ajudar a pessoa. Agora, presta bem atenção. As pessoas que fazem esse tipo de pecado, existem pessoas que ela não tem caráter, ela sai várias vezes, não está nem aí, é iniquidade. Esses aí é só a misericórdia de Deus. Mas os outros que se arrependem, olha o que diz aqui em João, capítulo 2. Apóstolo João fala assim, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação. O que é apropriação? É aquele que vai lutar pela causa, pela sua causa. Ele vai estar como advogado diante do juiz, diante do seu próprio Pai Celestial. Então, ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Jesus está como um advogado para todos aqueles que vão lá pedir perdão para ele, misericórdia, e que ele reestabeleça a vida espiritual desta pessoa que cometeu tal ato, tá certo? Agora, irmãos, temos que entender o seguinte, a lei da semeadura. Aquilo que plantamos, também vamos semear. Bom, então veja, o Senhor dá o perdão, restabelece a vida da pessoa espiritualmente com o Senhor nosso Deus, conforme o arrependimento verdadeiro e sincero no coração que cometeu tal ato, tá bom? Só que nas leis da terra não tem como, Deus não vai alisar e dizer assim, vou te proteger disso, disso, não. As leis vão ser cumpridas certinha, porque também tem a lei da terra, e os infratores, é claro que eles vão ter que acertar essas contas. É onde que vem aí a pensão. Exemplos, né, irmãos? As divisões de bens e tanta coisa, e aí vai, né? É um monte. Às vezes dá problema nos problemas. Outro pecado, roubar, vai preso, Deus vai lá, converte o coração da pessoa, a pessoa aceita Jesus, mas está pagando lá os anos dentro da cadeia. É a lei da terra, está pagando o seu preço lá. Depois que pagar os anos, está livre, não tem mais nenhuma dívida com a justiça. Espiritualmente, irmão, o Senhor paga as nossas dívidas, como ele já pagou, perdoa nossos pecados, e quando a pessoa comete tais atos desta forma, de outras também, porque o pecado não é só isso, né? O pecado da mentira, o pecado de tanta coisa, né, irmão? Por isso que nós temos que recorrer. Vocês perceberam que errou na presença do Senhor, do nosso Deus, às vezes no falar, né, em tantas coisas, vai para os pés do Senhor Jesus, ele é advogado justo diante de Deus, e ele vai, claro, é um advogado aqui que é muito justo. Ele, a primeira coisa que ele vai ver é o teu pensamento e o teu coração, se realmente você se converteu
e realmente se arrependeu e quer seguir, quer a vida eterna. Cristo dá a vida eterna. Então, irmão, se alguém falar assim, cometeu um adultério, já nunca mais vai subir no céu, perdeu a vida eterna. Não estamos no trono de Deus para fazer julgamento, nenhum de nós, tá bom? Sabemos que esse pecado leva, sim, para a morte. A pessoa continuando, cometeu o pecado, continua pecando e não tem arrependimento, claro que vai ter realmente um final triste. Mas quando a pessoa busca, reconhece a misericórdia de Deus, de Jesus, e quer realmente salvar a sua alma, a sua vida, ela se entrega para Jesus, então, irmãos, ele está lá no trono e a alma é dele. É ele que vai salvar, é ele que toma as decisões. Por isso que é advogado justo diante do Pai. Tá vendo, irmãos? Então, queridos, lembramos daquela mulher adúltera e os outros acusaram ela. Jesus disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, nós temos que, então, fazer como que nós podemos escapar do adultério, da fornicação, escapar também, irmãos, da mentira, do engano, da língua faladora, né? Falar da vida dos outros, as calúnias. Como? Nós temos que estar ali no livro de Efésios, no capítulo 6, ali, irmãos, e também onde está escrito no versículo 10, que está claramente nos ensinando. Vocês podem ver que eu vou ler aqui. Olha assim, ó, diz bem claro aqui, olha, irmãos, glória a Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós temos que ser forte no Senhor Jesus. E quem é forte no Senhor Jesus, ele resiste toda a tentação que Satanás põe. Como está aqui, ó, está bem claro. Revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Adultério é cilada do diabo ou não é? A fornicação é cilada do diabo ou não é? O que vocês acham? Prostituição é cilada do diabo ou não é? Enfim, não é só isso, irmão. Muitas coisas. A mentira, o engano, tudo que nós estamos falando. Então, nós não devemos lutar contra a carne e o sangue. Nós devemos lutar contra o quê? Contra os príncipes, os espíritos, potestade. Nós temos que lutar contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, os demônios estão na terra, fazendo de tudo para que venha trazer prazeres carnais na vida das pessoas e o pecado. Adultério não é um prazer carnal, irmão? É. A pessoa tem prazer para sair. A prostituição não é um prazer carnal? Não é verdade? Então, meus amados, vamos nos fortalecer no Senhor e aí não precisaremos passar por essa situação que está aqui. Mas se acontecer, por isso que o João fala, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Então, as escrituras, por isso que a Bíblia é sagrada, irmão, que vem falando de Jesus. O caminho é Cristo, hein? A Bíblia fala de Cristo. A Bíblia nos ensina Cristo. Mas quem nos salva é Jesus. A Bíblia fala dele, do Messias. Tá bom? Então, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui nós vemos que o apóstolo apóstolo João, ele está dizendo, filhinhos, eu vos digo que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado, né, para com o Pai, que é o nosso Pai Celestial, que é Jesus Cristo, o justo. Só ele pode resolver a causa dos adúlteros. Entendeu? Só Jesus pode resolver. Por isso que João, você vê, João, ele era um apóstolo. Ele puxou para si o perdão? Não. Ele deixou para que o próprio Filho de Deus, que morreu na cruz, pela vida da humanidade, ele mesmo
possa resolver a causa de cada um, adúltero ou adúltera. Deixamos isso para Jesus Cristo, meus amados. E ninguém mas ninguém aponta um dedo para uma dessas pessoas. Porque o inimigo já está infernizando a vida deles. Entendeu? Vocês não imaginam a derrota de... olha, irmãos, eu devo imaginar o sofrimento dessas pessoas. É muito fácil alguém acusar, mas e o sofrimento dessa pessoa após esse ato? Como sofrem? Deixamos para Jesus Cristo, como diz aqui a palavra, que ele é um advogado para com Deus. Cristo Jesus, o justo. O próprio nome diz, Cristo Jesus, o justo. Deixa com ele. Nenhum de nós. Aí trata bem, né? Não vamos maltratar as pessoas. Se essas pessoas que sofreram essa situação está congregado, não repudia, não. Ah, mas vai ter 7 espíritos, aquele que abandona o Senhor tem 7. Irmão, não é assim. Não é desse jeito. Tá bom? Tem muitas pessoas que, se fosse assim, Pedro negou Jesus? Negou. Então teria 7 espíritos em cima de Pedro lá, porque Pedro negou Cristo. Foi muito claro. Irmão, não está escrito aquele que negar o Senhor negará na presença de Deus também? Pedro negou Cristo 3 vezes. E por isso entrou 7 espíritos malignos nele? Não. Olha que coisa linda. Pedro sai da cena, Pedro vai para um lugar, não quer ficar no meio dos discípulos, ele vai para um lugar à parte, mas esse homem chora, arrependido. Não está escrito aqui, mas quanto que esse homem deveria ter falado com Deus, pedindo perdão, se ele pudesse voltar às horas, os dias, ele faria isso por amor a Jesus. Mas o medo fez ele pecar, porque o medo tira a fé do crente. Então, irmãos, Pedro chorou. E Jesus viu aquilo. Viu na pós-ressurreição, Jesus encontra com Maria e fala, avisa os meus irmãos e avisa Pedro. Pedro não estava com eles. Vai lá e avisa Pedro. Então, ela levou a notícia para Pedro. Olha depois o encontro de Jesus com Pedro em João 21, que quando, filhinhos, se vocês pegaram alguma coisa, não pegamos nada. Aí Jesus fala para eles lançar a rede, aí eles vêm, João fala, é o Senhor. Pedro se lança na água e vai nadando até chegar em Jesus. Aí lá no jantar, Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Mas logo depois, tu me amas? Te amo, Senhor, tu sabes. Apacenta meus cordeirinhos. E na terceira, Pedro recobrou. Tu me amas? Aí Pedro se entristece, ele lembrou que 3 vezes ele negou Jesus. Falou, Senhor, tu sabes de tudo, Senhor. Tá vendo, irmão? Por isso que Deus sabe, não é surpresa alguém adulterar para Deus. Deus sabe de tudo. Jesus sabe de tudo. Sabe com qual intenção, ou foi na fraqueza, ou foi na ser vergonhice mesmo. Deus sabe tudo, ele sonda o coração. Então, o que aconteceu? Tu sabe tudo. Aí Jesus fala, então apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus vai lá, fala, ensina ele tudo direitinho, e Pedro foi restabelecido para de novo. Jesus não justificou Pedro outra vez? Justificou. E Pedro também foi um apóstolo que, glória a Deus, deixou aqui muita coisa bonita, né? Então, irmãos, aqui a palavra do nosso Deus, nós vamos então assim deixar tudo nas mãos do Senhor, nunca acusar ninguém. Deixa com o Senhor. A alma é arrependida? Glória a Jesus. Ajuda, sim, ajuda em oração. Ah, mas vai orar para um pecador? Ô, irmãos, por favor. Ah, mas conheceu Jesus? Sim, irmão. Mas pode orar? Claro que deve orar. A pessoa está arrependida, ela quer a salvação? Ajuda ela em oração. Oh, meu Senhor, tem misericórdia. Aquela pessoa, ela quer ser restabelecida, Senhor. Perdoa, ajuda ela, Pai. Abençoa ela. É um sinal de amor isso ou não, irmãos? Vamos fazer 2 histórias aqui.
Uma pessoa comete um pecado desse, se arrepende, pede força, e nós falamos, não, você já é pecador, tá fora. Muito fácil, é que nem fariseu. Tá fora. Agora, o que tem um coração amoroso? Oh, meu Senhor, é realmente um pecado grave, nós sabemos nas Escrituras que isso é grave. Olha o arrependimento, Senhor, dá força para ela. Ela está vindo, essa pessoa está vindo buscar a tua palavra de misericórdia. Senhor, tenha piedade da tua serva, do teu servo. O ato realmente é vergonhoso, destruição total. Mas o Senhor é poderoso para renovar o espírito, não deixa afastar. Como aconteceu na vida de Davi, teu servo, meu Senhor. Teu servo acabou cometendo um adultério, como também um homicídio, Senhor. Mas ele preferiu cair nas tuas mãos, porque ele sabe que tu és misericordioso. E o Senhor o perdoou. Ele teve a consequência. A espada, que é guerra, nunca mais se afastou da casa dele, Senhor. Mas o Senhor salvou a alma dele. Tanto que está escrito na genealogia de Jesus Cristo, o primeiro Mateus, que vem de Abraão até Cristo, e ali está Davi, também na genealogia de Jesus, um homem que cometeu adultério e homicídio, mas também houve o perdão, porque quando há perdão, há salvação. Entendeu? Irmãos, tem uma passagem na Bíblia, olha só, porque muitas pessoas, ela foca no adultério, na prostituição e também na fornicação, que é gravíssimo. Vamos ver aqui no livro de Marcos, no capítulo 11, olha que interessante isso aqui, ó. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus, ela vem sempre nos ensinando. Nós temos que tomar muito cuidado, viu? Porque as pessoas, às vezes, olham pelo pecado grande e esquecem que o pecado pequeno também não leva no céu, não. Tá? Porque roubar lá no banco $1 milhão de dólares e roubar $1 é o mesmo, vai preso na mesma condenação. Então, vamos ver aqui. Uma mentira grande e uma mentira pequena, mesma condenação. Olha aqui, Marcos 11, olha que Jesus disse assim, ó, versículo 25 e 26. E quando estiver orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoares, também o vosso Pai, que estás no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Olha só, hein? Nós aqui já não está falando de adultério, não. Aqui já está falando daquele que, às vezes, te ofendeu, alguém que te caluniou, alguém que te fazia. Você foi caluniado, você foi ofendida, seu coração ficou magoado. Jesus está dizendo aqui, ó, quando você estiver orando, perdoa aquela pessoa que te ofendeu. Ele não está falando da pessoa que te ofendeu, vim te pedir perdão aqui. Lógico que tem uma outra passagem que Jesus ensina. Mas aqui é para quem? Para aquele coração que foi ofendido. É para você liberar o perdão. E se você liberar o perdão, o nosso Pai que está no céu também vai perdoar os seus pecados. Porque todos nós pecamos, irmão. Todos nós cometemos erros. Não é verdade? Cada um de nós, às vezes, num dia está nervoso, fala palavrão, xinga, ora, tomara que morra, com perdão da expressão, eu quero que morra, já foi tarde demais, você recebeu uma notícia. Então, veja, olha que coração ruim que está dentro dessa pessoa. Agora, se Deus não perdoar, se nós não perdoar aqueles que nos ofenderam, e Deus também não perdoar nós, está igualzinho o adúltero ou adúltera, né, que não recebeu o perdão, não entra no céu. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a gente focaliza em pecados mais graves e esquece que os pecados mais pequenos também podem tirar nós do reino dos céus. Por quê? Nós não liberamos perdão. E como é que nós aprendemos isso? Jesus foi ofendido na cruz. O Senhor Jesus, ele estava crucificado, aquele povo dizia, aí ó, diz que é filho de Deus, um foi dar água para ele, falou, não dá água não, deixa que Elias venha lá do céu e dê água para ele. Ele disse que é filho de Deus, fez tantas coisas, meneavam, caçoavam dele, arrancou as suas vestidos,
rasgaram os vestidos, a túnica lançou sorte. Senhor Jesus, para aquela época, irmão, ficar nu é uma desonra. O nosso Senhor só ficou com a parte íntima do teu corpo, como se fosse nos dias de hoje para nós homens usar aquele calção, né? Hoje se usa cueca, né? Antigamente usava até calção. A parte mais íntima, Jesus só ficou com aquilo e com as mãos pregadas, não tinha nem como pôr as suas mãos assim, de vergonha. E ainda todo mundo zombando dele, até um da cruz zombou dele, na hora que ele ia morrendo, e todo o sangue do nosso Senhor Jesus esgotado. Irmão, estava acabando o sangue de Jesus. Quando ele foi morto, para terminar, para esgotar o resto do sangue dele, ainda vai um soldado e põe uma lança no ventre dele, e ainda sai água e sangue. Acaba de esgotar o restante de Cristo. Meu Deus do céu, Jesus foi enterrado já sem gotas de sangue lá dentro. O que Jesus falou antes de morrer? Pai, olha Deus lá anotando os pecados das pessoas. Aí o filho fala assim: Pai, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo, Pai. Aí o nosso Deus vai e apaga todos os pecados por causa deste filho, pedindo que perdoasse eles. É um pedido de um filho de Deus, irmão. Aleluia. Meus amados, agora você entendeu? Se nós não perdoar os nossos ofensores, Jesus perdoou todos aqueles ofensores. Às vezes, uma pessoa pode nos ofender, seja da família, seja de onde for, nós ficamos com aquele rancor, com aquela raiva, e aquilo vai virando anos e anos e anos. Nisso, abre uma porta para a enfermidade, porque o diabo é um jeito de diabo entrar para pôr enfermidade nas pessoas. Entendeu, meus amados? Então, vamos ficar nos conselhos das Escrituras Sagradas, que é o conselho do próprio Jesus. Quando a gente fala conselho da Escritura Sagrada, é porque Jesus está falando. Aqui nós estamos vendo a voz do nosso Senhor Jesus. Ele mesmo está falando aqui, não é verdade? Então, foi isso que Jesus disse, né? Então, qualquer que deixar a sua mulher e casar com uma outra, adultera contra ela. E ela, né, se casar com outro homem, também comete esse adultério, né? Isso nós já falamos agora em Mateus capítulo 19. Então, irmãos, nós temos que estar firme no Senhor, tá bem? Estar confiante em Deus, fortalecendo o poder do nosso Senhor Jesus. Nós temos uma espada que chama-se a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso que é dever de todo crente ler as Escrituras Sagradas, se alimentar da palavra de Deus, porque quando o tentador vier, você usará a palavra de Deus como uma espada. Porque se tem uma coisa que Satanás fugiu de Jesus, foi quando Jesus usou a espada da palavra que estava, o diabo falou: se tu és filho de Deus, diga essas pedras que transformam em pão. Jesus fala: está escrito. Não tentar, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aonde está escrito isso? No livro de Deuteronômio, capítulo 8. Lá você vai ver o que Deus fez com o povo de Israel. Tá bem? Bom, aqui nós então estamos falando dessa passagem. Então agora nós vamos ver aqui uma outra, irmão. Vamos passar agora para nós terminarmos. Aqui nós vamos falar sobre as criancinhas. E depois nós terminamos aqui. E depois, irmãos, nós vamos na próxima, nós vamos ler o restante. Olha o que diz aqui sobre as criancinhas, né? No versículo 13, e traziam-lhe meninos para que lhe tocassem, mas os discípulos repreendiam que lhos traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: irmãos, eu queria parar aqui um minutinho. Eu lembrei de uma coisa que eu queria falar para vocês. Hoje, nós estamos vendo assim um índice muito grande sobre separação, sobre divórcios, né? Irmãos, antigamente, e hoje também, claro, hoje continua, mas o maior índice dos divórcios era por causa de adultério.
Hoje, nós estamos vendo, irmãos, que isso cresceu mais ainda, são separações por tal de incompatibilidade de gênero, né? Não é mais porque a pessoa cometeu adultério. Isso está crescendo muito no mundo e, infelizmente, também está entrando no meio do povo de Deus. São aqueles que não guardam a palavra, que são aqueles que não andam com Jesus. São pessoas egoístas. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com o tal do egoísmo, tá? Então, hoje, muitos casamentos estão sendo desmanchados. A pessoa fala, eu não te amo mais, eu não quero mais você. E assim, o egoísmo tem destruído nos dias de hoje. Por quê? Porque nós estamos num mundo materialismo. Hoje o homem ganha dinheiro trabalhando, a mulher também ganha dinheiro. Agora, às vezes, já tem as contas até divididas. É aquela história que, às vezes, um ganha mais que o outro. Então, esse egoísmo, irmão, tornou-se um hábito, né? Uma atitude que a própria pessoa coloca o seu próprio interesse, irmãos. É isso que nós estamos vendo, né? As opiniões, os desejos, né? Glória a Deus, as necessidades em primeiro lugar. Então a pessoa fica egoísta, ela coloca a sua própria opinião, seus próprios desejos, suas próprias necessidades em primeiro lugar. E a palavra diz que nós devemos amar uns aos outros. A palavra de Deus, Jesus mesmo falava, amai-vos, um novo mandamento eu vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E se assim fizerdes, verdadeiramente vós sereis meus discípulos. Portanto, amai-vos uns aos outros. Então, irmãos, quando uma pessoa é egoísta, ela não ama a outra pessoa. Ela ama a si própria. Entendeu? E hoje nós estamos vendo muito isso no meio dos casais e também no meio das famílias. As pessoas, elas só querem os seus desejos, os seus interesses, as suas opiniões, né? Tudo em primeiro lugar. E isso acaba, né? Isso vai ser em detrimento, lógico, do ambiente e também, né, das demais pessoas que a pessoa se relaciona. Então, é aquela história entre você e aquele que você se salva e outro que acaba sofrendo os danos. E é assim que está o mundo. Só que isso aí entrou na vida do casal também. Então, um homem egoísta, uma mulher egoísta, você vê que não há muito relacionamento, não há muita conversa, esse casamento começa a ficar frágil e as pessoas têm seus interesses. Você vê nos dias de hoje, né, um casa para querer o bem do outro, o outro já se precaver, faz de tudo para não ter os bens, já pensa em divisões. Irmãos, é aquela passagem que está lá na Bíblia, em Romanos, que nesses últimos dias vão ter homens avarentos, mulheres avarentas, né? Cheio de concupiscência, só desejando as coisas deste mundo e ter vantagem. É isso. Nós vemos que hoje o ser humano esfriou o amor de tal forma que só quer tirar vantagem sobre a outra pessoa. Então, amados, por que os divórcios estão acontecendo? Por causa do egoísmo das pessoas. Elas se acham superiores a demais. Tem marido que acha que é superior que a mulher, tem mulher que acha que é superior ao marido, e assim começam os seus interesses. E quando isso acontece, foge dos ensinos de Jesus, vem toda essa desgraça que vocês estão vendo aí, tá? Vem a destruição, vem depois viram inimigos. Quantos crentes que já viraram inimigos um do outro? Aí confronta o que nós lemos aqui no livro de Marcos, capítulo 11, que Jesus está ensinando ali, que, portanto, quanto vós orardes, perdoa a ofensa do próximo, assim Deus também perdoará a sua ofensa. Mas se não perdoar, Deus também não perdoará a sua ofensa. Irmãos, quantos, você acha que muitos casados que foram destruídos seus casamentos, não por adultério, mas por causa do egoísmo, você acha que um vai pedir, Senhor, salva o meu marido, salva minha ex-esposa? Você já imagina o sabor que acontece isso, né? Agora, veja, irmãos, tomamos muito cuidado disso.
Incompatibilidade de gênero. Diante da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, da boca de Jesus, ele disse bem claro, se o homem abandonar a mulher e casar com outra, comete pecado. Por quê? Não houve o adultério, não houve uma infração ali. Quer dizer, não houve, né, uma quebra de aliança por parte da ofensa, do ofensor. Não houve nada. Só simplesmente se separaram porque um não gostou mais do outro. Pois diante do Senhor, essa pessoa é casada com aquela primeira esposa ou o primeiro esposo. Está entendendo bem isso, irmãos? Então, agora nós temos que tomar muito cuidado, porque não é como nascer uma criança, viu, irmãos? Depois que uma criança nasceu, tem como voltar ela para dentro do ventre da mãe e desfazer tudo? Não tem mais. Já nasceu. Casou, já é casado, não é mais solteiro. É casado. Se lá no futuro se divorciar, não vai voltar a ser solteiro, é divorciado. Divorciado é diferente de solteiro. Solteiro é uma coisa, divorciado é outra. Divorciado, ele volta num estado como solteiro, mas não é solteiro, porque já teve um relacionamento, teve um casamento. Mas aqui, na palavra de Deus, só tem um jeito que uma pessoa pode casar com outra pessoa, caso esteja ofendido, uma quebra de aliança pelo cônjuge que cometeu o adultério, fora do corpo, da esposa do esposo. A ofendida de Jesus aqui em Mateus capítulo 19, versículo 9, a pessoa ofendida, ela está livre por causa daquele que quebrou essa aliança, esse que cometeu o adultério. Então, a pessoa, ela torna-se livre diante do Senhor por causa dessa prostituição que foi cometida. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, nós que somos fiéis ao Senhor, por favor, vamos aprender uma coisa diante de Deus. Irmãos, nós vamos envelhecendo. Quando nós éramos jovens, está no auge de tudo, hormônio, tudo. Mas nós vamos envelhecendo. Então, nós temos que olhar espiritualmente. Deus te entregou uma esposa fiel para que você amasse até o fim da tua vida. E vice-versa, Deus também entregou um marido fiel a Deus e a você, para você amar até o fim. Irmãos, não olhe pelo seu corpo, pelo corpo do marido, o envelhecimento. Não, porque Deus te deu purinho, inteiro, novinho, novinha. Só que nós estamos nesse mundo de pecado e o nosso corpo vai envelhecendo e depois vai para a sepultura. Ele tem que envelhecer. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, às vezes por uma insegurança de uma esposa, eu estou ficando velha, ou eu estou ficando velho, deu uma palavra de amor para ela. Meu amor, Deus, quando nos deu o casamento, nós vivemos junto, nós éramos como uma flor. A Bíblia diz que a flor, ela nasce, ela dá a flor, depois ela vem envelhecer e ela morre. Então agora vamos gozando a vida que Deus nos preparou com ainda a força que nós temos até Jesus vier nos buscar, porque no novo corpo que nós vamos receber é um corpo glorificado, nós não vamos morrer. Olha a paz que você vai pôr no coração daquele que está se sentindo desse jeito. Tá bem? Tá bom? Então vamos cuidar da nossa vida espiritual. Tem muitas pessoas que cuidam do seu corpo, e isso é muito bom, faz exercício, tudo, para ter mais força, resistência. Faça a mesma coisa na tua alma. Tá bom? Tenha força, resistência, fortalecendo no poder do Senhor, a palavra de Deus. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado. Então, diz aqui, irmãos, cada um de vocês, reflita. Toma cuidado com o egoísmo, hein? Você é uma pessoa egoísta? Em nome de Jesus, vai para os pés do Senhor, remova isso dos vossos corações e vamos viver em paz até a volta de Jesus Cristo. Mas, se não, o egoísmo vem trazer, olha, infelizmente, muita destruição na vida das pessoas. Lembramos muito bem disso. Meus irmãos, então vamos parar por aqui. Outro dia, nós vamos ler o versículo 13 sobre as criancinhas. Bem? Glória ao nome do Senhor Jesus. O nome de Deus seja louvado, irmãos.
Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.